Porque a mando do Ministério Público de São Paulo, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado realizou na manhã de hoje a Operação Fim da Linha contra 2 empresas de ônibus em São Paulo, suspeitas de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro para o PCC, facção criminosa primeiro comando da capital. Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 52 de busca e apreensão. Essas ações aconteceram na capital, também na Grande São Paulo e em cidades do interior paulista. Até 2022, pelo menos 4 empresas de ônibus que operam nas zonas leste e sul da capital já estavam na mira do Ministério Público e da Polícia Civil por suspeitas de envolvimento com o PCC. Após a operação, a Prefeitura de São Paulo decretou intervenção nas 2 empresas que foram alvo dessa operação. O decreto prevê que os comitês de intervenção poderão ocupar e utilizar o local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato. Você, Cristiano Beraldo, as informações e notícias sobre ligações dessa facção com empresas de ônibus não é de agora, né? Eu me lembro que no início dos anos 2000 havia muitas notícias que tratavam da atuação dessas facções na máfia dos pirueiros, vans e por aí vai. Agora, essa operação deflagrada, que inclusive acabou intervindo, a Prefeitura agora vai gerir essas 2 empresas justamente durante esse período, durante esse prazo de investigação. Beraldo. Realmente a gente precisa analisar um evento como esse do início, né? Primeiro, uma companhia de ônibus, ela existe a partir da concessão pública. Então é a prefeitura que concede a linha de ônibus. Depois, as linhas de ônibus, tradicionalmente no Brasil, elas vivem de receber dinheiro público. Inclusive em São Paulo, a atual gestão estava avançando a passos largos a fazer o passe livre, ou seja, a prefeitura ia bancar todo o serviço de ônibus para a população, numa situação meio bizarra, porque você ia distribuir o custo do transporte de ônibus com todos, inclusive as pessoas que não usam o ônibus. E aí, quando se tem uma operação dessa, a gente se pergunta, nossa, será que esse grupo criminoso entrou nessa operação ontem? Será que foi no mês passado que eles compraram a ação dessa empresa de ônibus, se tornaram sócios? Não. Essas denúncias, elas existem já há muito tempo, inclusive em relação às pessoas que hoje foram presas. A gente teve, durante a campanha de 2020 para a Prefeitura de São Paulo, que foi uma campanha atípica, o ex-candidato, que ficou acho que em 3º lugar, Arthur Duval, perguntando para um outro candidato sobre as suas relações com essas figuras presas hoje, enquanto ele era secretário de transporte. Agora não tem nem resposta, não tem investigação, não tem nada. E os anos passaram, né? Mais 4 anos dessas mesmas pessoas operando algo que vive do dinheiro público. Será que é tão difícil pegar? Não, não é. Então, é preciso que essa investigação, que agora que conseguiu vencer a barreira, ela se aprofunde e chegue nas ligações políticas que permitiram essas empresas serem do tamanho que são. Certamente, esse é um dado fundamental para a investigação. Empresas usadas para lavar dinheiro, 5 anos de investigação, viu, Mota? E aí o GAECO conseguiu reunir indícios de que essas empresas eram usadas pela facção criminosa com o objetivo de lavar dinheiro do tráfico de drogas, além de outros crimes. Não existe capitalismo sem Estado de Direito, né? Não existe livre concorrência sem segurança. É uma ilusão. Não existe progresso e prosperidade sem segurança física e jurídica. A gente sabe que o Brasil é o país da impunidade. Isso vale não só para o crime violento, isso vale também para todo tipo de atividades ilegais. E a gente, diante de uma notícia como essa, que a gente percebe como é difícil a vida de um empresário brasileiro, quando você consegue escapar do Estado, das regulamentações, quando você consegue escapar da carga tributária extorsiva, você tem que lidar com esse tipo de concorrência. Parabéns ao Ministério Público e parabéns à Polícia de São Paulo.
Você, José Maria Trindade, o problema é que essas empresas operavam já há muitos anos. Claro que a gente está tratando de uma investigação de 5 anos, mesmo assim, certamente deixaram muitas digitais ao longo dos anos, né, Zé? Eu acho que esse é o caminho. O estrangulamento financeiro de todas as organizações criminosas é uma estratégia nova, importante. Não há como fugir. O dinheiro, ele deixa marcas, ainda mais agora, né, nesse mundo digitalizado. Eu já tenho conhecimento, através de vários acompanhamentos e matérias que a gente faz, de que a preferência de branqueamento de capital, nome bonito para lavagem de dinheiro, ou mais no popular, esconder dinheiro roubado. E é verdade, é fruto de ilegalidade. Essa ilegalidade pode ser até o não tão inocente assim, jogo do bicho, né? Mas pode ser crimes muito mais graves. E que o capital tem que entrar, ele tem que circular, e para ser circulado tem que ser legalizado. Então essa legalização vem através de postos de combustíveis, empresas de ônibus, pizzarias, hotéis, porque não dá para mensurar a quantidade de entrada. Se uma pessoa vende tantos produtos, ele tem que declarar que comprou e comprou onde, né? No caso aí de passagem de ônibus e tal, ele pode dizer que recebeu em dinheiro vivo a passagem de ônibus. Então, os supermercados, essas empresas que trabalham com muito dinheiro vivo, né, que hoje está cada vez mais escasso, isso aí tem a possibilidade de lavagem de dinheiro. E esse dinheiro retorna para o crime e forma reserva de capital para a família e para os criminosos, alguns presos, outros soltos, né? Então, eu acho que este é o caminho. Não há um roubo importante ou uma operação criminosa que não tenha o investimento inicial. E para ter esse investimento inicial é preciso ter dinheiro. Eu aprendi isso analisando e lendo sobre a reação norte-americana depois dos atentados das Torres Gêmeas. Para entrar com dinheiro nos Estados Unidos, há todo um critério, uma dificuldade, uma vigilância natural. Exatamente por isso. O dinheiro ilegal que entra num lugar, geralmente ele vai para a ilegalidade, né? Quem quer fazer investimento em um país entra pelo lado legal. Então, eu acho que essa história de fazer esse trabalho de inteligência para seguir o dinheiro é muito eficaz. Mas, Beraldo, o crime organizado hoje, como bem disse o Zé, opera em muitos segmentos, aparentemente de forma legal, se utilizam desses estabelecimentos comerciais para lavar esse dinheiro. Eu me lembro que certa vez passei por uma cidade do interior que o pessoal dizia, aquele restaurante ali, ele é bonito, né, chique, mas não vai ninguém, é lavagem de dinheiro. Diziam as pessoas ali que faturavam um monte, mas não tinha cliente, coisa nenhuma. Afinal, o camarada podia colocar na nota fiscal o valor que ele quisesse, justamente para justificar a entrada do dinheiro. Agora, Beraldo, só é possível lavar esse dinheiro quando há corrupção por parte de servidores públicos, né? Na verdade, você tem a vista grossa, né? Muitas vezes mediante algum tipo de incentivo. Você tem a cidade até no Vale do Paraíba, em São Paulo, Caniato, que acho que a recordista em lojas de carro por habitante. Engraçado, a coincidência é que essa cidade é rota da cocaína que vem da Colômbia, né? Então isso tudo está ligado ao esforço não de esconder dinheiro, Zé, na verdade é de pegar o dinheiro ilícito e transformá-lo num dinheiro com aparência lícita. Então, quando você diz na empresa de ônibus, olha, vieram 500 pessoas aqui e usaram meu ônibus, e quando, na verdade, apenas 20, 30, 40 pagaram a passagem, você não tem, a autoridade não tem como ficar contando na rua quantas pessoas subiram e desceram do ônibus. E aí, uma facção criminosa tão estruturada como o PCC, que hoje é extremamente sofisticada, ela consegue, com postos de gasolina, onde ela frauda o volume vendido na bomba, construção, onde ela frauda o custo do material de construção, e por aí vai. E aí
depois que ela construiu o prédio com dinheiro lícito e vendeu a unidade e recebeu do comprador de boa-fé de forma lícita, ela, pronto, está aqui, está justificado o lucro que ela teve. É assim que funciona. Então, muitas vezes, Caniato, é realmente difícil você pegar, sobretudo porque hoje o PCC está tão alastrado nas suas atividades ilícitas que você tem um volume enorme de atividades e perspectivas que o poder público já não tem mais capacidade de fiscalizar. Olha o ponto que a gente chegou. Deixaram esse monstro crescer de tal tamanho que hoje você não tem bala que consiga colocar esse monstro no chão. Mas quando a gente fala de uma loja de carros multimarca, de um restaurante é uma coisa. Agora, uma empresa de ônibus tem um contrato celebrado com a prefeitura, né? Então é muito difícil que os contratos ou os documentos não tenham passado por algum servidor, né? Afinal, certamente... Isso sim. Tem alguma coisa de errado. Moto, o que é preciso considerar em relação ao modus operandi da facção e a maneira como ele consegue permear nesse mercado legal? Você levantou um ponto importante, Caniato. Burocracia não é garantia de nada. Burocracia não aumenta a segurança. O fato de você ter um processo complicado, que tem muita gente envolvida, não garante que o resultado final vai ser bom. A prestação de serviço de transporte no Brasil é uma coisa complicada, adota um modelo antigo, onde a competição é muito limitada. Você só consegue entrar naquele jogo se você já tiver um determinado porte. Então, na maioria dos casos, acaba se formando ali um grupinho fechado que impõe as suas condições. Não existe propriamente um livre mercado nesse mercado. Agora, o problema que está por trás disso tudo, dessa notícia que a gente está falando, como sempre, é a impunidade, né? Você pode apostar que essas pessoas todas envolvidas nessa história, daqui a pouquíssimo tempo estarão de volta às ruas, depois de cumprir uma sentença pequena. E o que é que elas vão fazer quando voltarem às ruas? Vão fazer a mesma coisa que estavam fazendo quando foram presos.